Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pela espiritualidade superior, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando questionada por Allan Kardec. Livro de perguntas e respostas, publicado no ano de 1857, em Paris, França. Iniciemos então a leitura da parte 1, As Causas Primárias. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Perguntas, de 29 a 34, do subtítulo Propriedades da Matéria. Pergunta de Kardec, número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Resposta dos Espíritos. Da matéria como a entendes, sim? Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nota de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo, que não há alto nem baixo. Pergunta de Kardec, número 30. A matéria é formada de um só, ou de muitos elementos? Resposta dos Espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples, não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Pergunta de Kardec, número 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta dos Espíritos. São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união, em certas circunstâncias. Pergunta de Kardec, número 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações, de uma única substância primitiva. Resposta dos Espíritos. Sem dúvida, e que só existem, devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nota de Kardec. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. Ou que uns veem azul, outros veem vermelho. Ou que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Pergunta de Kardec, número 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Resposta dos Espíritos. Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, e todos os corpos que consideramos simples, são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências,
tê-los como tais, até nova ordem. Nota complementar. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado, e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo, e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Contra a pergunta de Kardec, número 33A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria, senão duas propriedades essenciais: a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Resposta dos espíritos. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente, e vice-versa. Pergunta de Kardec, número 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta dos espíritos. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Contra a pergunta de Kardec, número 34A. Essa forma é constante ou variável? Resposta dos espíritos. Constante a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Chegamos ao final da leitura das perguntas de Allan Kardec, respondidas pelos espíritos superiores, alusivas a este subtítulo do Livro dos Espíritos. Não percam a leitura do próximo subtítulo: Espaço Universal. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.